encontro aqui novamente, com finalidade única, de passando esses conhecimentos que são necessários a todos aqueles que possuem mediunidade, e muitos estão passando mal, eu sei, porque passa mal realmente. A pessoa se sente mal, e às vezes até em ocasião vai em médico, gente. Tem gente que vai em médico procurar remédios e os médicos falam: você está com depressão, você está com uma depressão feia, você não está bem. E às vezes é a mediunidade que está aflorando, as entidades começam a emitir seus fluidos para já ir acasalando com os fluidos daquele médium. Então ele sente mal. É um mal, gente, que não dá nem para explicar, porque não é uma dor física. Eu falo que é a dor da alma. Então, não é fácil não. Se você estiver com um parente ou algum filho, alguma filha, não é que a pessoa está fingindo nem dando uma para aparecer. Realmente não é fácil não. Vocês precisam, por favor, dê atenção, procure um centro, procure se orientar para essa pessoa que às vezes é um ente querido, ou às vezes um conhecido, e passa mal. É um sofrimento, gente, que não dá nem para mim, não dá para a gente dar uma explicação, e muito menos no médico vai falar aquele mal-estar, aquela coisa esquisita que a gente está assim. É um negócio esquisito mesmo, quando a gente está desenvolvendo, mas não precisa você que é médico ficar com medo apavorado. Depende do tipo da mediunidade, depende da nossa aprovação. Porque é a casa que a gente, além de tudo, além de ser médium, a gente tem coisinhas para ser pagas, né? E elas necessitam ser pagas. Não adianta a gente adiar para amanhã, nem para depois da manhã. Então, precisa de uma orientação. Realmente, a gente passa mal, é um mal-estar. E não adianta você ir numa festa, não adianta você pôr uma música, não adianta você distrair que aquele mal-estar não passa. E às vezes até com orações, se vocês querem saber. A gente fazia oração e aquele mal-estar continuava, aquela coisa horrível. Então, vocês que estão sentindo isso, procurem ler, procurem rezar, né? Procurem centro, procure tomar passe, água fluida, e que devagarzinho vai passando. Não é eterno, apenas é um preparo para a gente, né? Para um trabalho que a gente vai fazer futuramente como médium. E como foi falado, vocês estão vendo esse tipo de mediunidade aqui, que também não é fácil, né? Essa mediunidade de efeitos físicos. Olha, o ectoplasma apresenta-se a nossa visão espiritual como uma massa gelatinosa, pegajosa ou substância albuminoide, branquíssima e semilíquida, que se exuda através dos poros do médium, mas em maior porção pelas narinas ou pelos ouvidos, pela boca, pelas pontas dos dedos, pelo tórax, há quem até pelo umbigo. Ó, os longos cordões ectoplásmicos que se formam por esses orifícios serpenteiam em movimentos ondulatórios. Não é substância que possamos seccionar ou manusear, sob absoluta independência dos médios, os quais em transe completo ligam-se mentalmente a esse prolongamento vivo, inquieto
e influenciável, até pelos assistentes. Os trabalhos de efeitos físicos exigem um cuidado, um tratamento. Então, quem tiver com esse problema ou em vias de ter, vocês estão vendo um trabalho por parte dos espíritos operadores, pois o ectoplasma do médium é elemento fácil de ser contaminado pelos miasmas. Vocês estão vendo? Tóxicos que invadem o ambiente devido à imprudência ou descaso de alguns frequentadores dos trabalhos mediúnicos. Trata-se de substância delicadíssima que, na realidade, situa-se entre o perispírito e o corpo físico. Embora seja algo disforme, é dotado de forte vitalidade, por cujo motivo serve de alavanca para interligar os planos astralino e físico. É matéria viva do próprio médium, que, pela sua vontade, admite a intromissão dos espíritos amigos e benfeitores, quando a uso para fins proveitosos. No entanto, caso se trate de criatura desregrada, dessa energia acionável pela vontade desencarnada, causando perturbações nos trabalhos dos efeitos físicos ou mesmo fora do ambiente mediúnico. Vocês estão vendo? Estão vendo? Por que a gente precisa mudar? Nós todos. Né? Se a pessoa... Aqui, ó. Se o médium for uma criatura desregrada, causa uma tremenda confusão, porque ele não põe na cabeça dele que ele precisa mudar de maneira de ser, né? De orar, de rezar, de estudar. Ele deixa para lá. Eu não vou estudar nada, não vou ler nada, não vou fazer nada. E às vezes ele é médio desses defeitos físicos, né? E aí só causa confusão, só não causa, não serve nem para ser chamado para um bom trabalho. Ele tem que ser deixado de lado, porque só vai fazer confusão e atrapalhar tudo. Então, por isso que eu estou falando em tudo. A gente precisa ter seriedade e precisa ter orientação, conhecimento e estudo. Mais uma vez, torno a falar. Bom, olha, veja, então, no caso, vou falar outra vez, se trata de criatura desregrada, os espíritos inferiores, vocês nem querem saber esses espíritos inferiores como eles ficam atrás desse bendito ectoplasma, gente. Porque eles usam lá no plano astral para coisas erradas, ilícitas. Então veja bem, se essa criatura, esse médium, ele é desregrado, não está nem aí, nem aqui, o quanto que pode prejudicar. Esses espíritos malévolos podem assenhorar-se dessa energia, acionável pela vontade desencarnada, causando perturbações nos trabalhos de efeitos físicos ou mesmo fora do ambiente mediúnico. Então eles ficam atrás, esses espíritos ficam atrás de médium, porque tem médios, gente, que eles são como a gente, que é do sangue mundial. Mesma coisa, é um sangue mundial, então eles ficam atrás do ectoplasma, como se fosse um sangue que todo mundo precisa e que é para todos, né? Então eles ficam atrás daquele médio, né? E tem médios que ele é um banco, fora de brincadeira, ele é um banco de ectoplasma, principalmente quem tem esse, quem tem não, todo mundo tem, o esplênico. É nesse chakra aí, do esplênico, que se forma, né, o ectoplasma. E existem pessoas
que depois, eu acho que já foi falado, mas eu vou tornar a falar. Vou sim, porque é muito interessante. Existem pessoas que elas são dotadas têm esse dom. Então, vocês calculam como ele deverá se cuidar, né? Porque eles ficam como vampiros atrás do ectoplasma. E o ectoplasma é a substância que não solta o ectoplasma para o nosso tono vital. Eles usam para meios ilícitos, lá nas cavernas, lá junto com os espíritos milenares, para fazer coisas erradas contra o próprio encarnado. Então vocês estão vendo quanto que a gente tem que saber para se cuidar, para saber levar o negócio. Olha, o sucesso da fenomenologia mediúnica não depende exclusivamente do médium que fornece o ectoplasma ou dos assistentes, que auxiliam pela doação, os assistentes também. Quando a gente vai no centro espírita, gente, um trabalho, ou mesmo aqui, que tem um centro de cura, de operações espirituais, os assistentes também fazem doação, mas eles não estão sabendo, é lógico. E nem dói, nem pense, e agora o que vai acontecer? É uma coisa que você nem sente nem vê. Então eles mesmos fornecem ectoplasma lá, principalmente no caso de ter pouco, para ajudar nas operações espirituais. Bom, então eles auxiliam pela doação de fluidos aproveitáveis ao trabalho, mas também fica dependente da eficiência e do conhecimento da equipe de espíritos que operam do lado de cá. Ele disse, do lado de cá. Aliás, de ambas as partes, no fim, que nós temos que ter os nossos cuidados, a nossa preparação, que tem que ser verdadeiramente feita, e os espíritos do lado de lá, do plano espiritual, trabalhando também para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Hábeis no manuseio da química transcendental, eles operam sobre as substâncias etéreos astrais. Então, vocês estão vendo? Eles, os espíritos, são hábeis em usar essa química transcendental. Então, eles operam substâncias etéreo astrais que depois devem ser combinadas com o ectoplasma do médium. Então, subdividem-se nas suas funções delicadas de acordo com a aptidão individual, participando ativamente da fenomenologia mediúnica condicionada ao plano físico. Disciplinados, sensatos, conscientes de suas responsabilidades, desempenham suas tarefas com a mais segura eficiência do que os encarnados. Há um diretor, o supervisor responsável por todas as operações mediúnicas. Em seguida, situa-se o químico-chefe, que examina o teor do ectoplasma disponível do médium. Em afinidade com certas afinidades próprias do plano astral, seus auxiliares estudam e higienizam os fluidos dos assistentes destinados a serem
misturados com outros ingredientes que apressam a fenomenologia física. Vocês estão vendo, gente? Quanto trabalho do lado de lá, né? E também do lado de cá para que a operação se ocorra. Senão não ocorre nada, né? E outra coisa, mais uma vez, tudo dentro, né? Dentro daquilo certo, feito, determinado, sempre prestando atenção, tudo sério ali dentro, e são pessoas escolhidas, são médios que vão nesse tipo de trabalho. Então vocês estão vendo que não é fácil o trabalho que dá pro lado de lá. Tudo isso que eu acabei de falar é tudo trabalho que os espíritos fazem do lado de lá, né? Vocês viram, até examinam o ectoplasma, tipo do ectoplasma, e depois mistura junto com substância que eles próprios têm lá, e para que essa operação mediúnica possa acontecer, né? No caso aqui seria a materialização dos espíritos. Olha, do grupo de trabalho espiritual também faz parte um coordenador, cuja tarefa principal é de ensinar. Olha, vejam bem, gente, lá do lado de lá. O trabalho principal dele é de ensinar os espíritos comunicantes a falar para a assistência, ensinando-os a manejar as cordas vocais dos médios pela condensação de ectoplasmas, ou então moverem a máscara com um aparelho de fonação estruturado na substância etéreo astral. Então tem casos aqui que eles fabricam do lado de lá uma espécie de máscara, né? E trabalham na fonação do médium. Vocês estão vendo, gente, o trabalho que dá, que não é fácil. Não é só sentar na cadeirinha ali e ficar lendo o evangelinho, não. Vocês estão vendo como é, que tarefa, a dificuldade que esses espíritos fazem, correm, né, em benefício daquele que está precisando, seja para o médium se comunicar, seja para o médium ajudar, dar seu ectoplasma para materializar, para fazer outros tipos, né, usar sua mediunidade sempre em benefício do próximo, daquele que está precisando, seja encarnado aqui no nosso mundo, seja um nosso irmãozinho que está do lado de lá que necessita. Por isso que a gente sempre está falando para esses que têm mediunidade, que vão atrás da sua mediunidade, vão, gente, porque não há mais tempo para nada. Não há mais tempo. Vocês estão vendo os acontecimentos. E não vai ficar só nesses acontecimentos. Vocês vão ter a prova de aquilo que foi falado realmente acontecerá. Não é brincadeira, não estamos aqui para isso, e sim para alertar, avisar esses possíveis médios a trabalharem, porque depois eles não vão poder fazer mais nada. Porque tem aqueles que são comodistas, que deixam para depois, que não querem, que diz que não tem tempo. Mas a gente está alertando, e na hora que implorou para ser médium,
porque não viu isso, que não ia querer, e fez com que espíritos se preparassem para recebê-lo, para trabalhar. Vocês vejam quanto trabalho, gente, quanta preparação nesses trabalhos de efeitos físicos. Quanto que precisa desse bendito médium para ele fazer a doação? Porque os desencarnados não têm ectoplasma lá. Então vocês vejam, pense, meditem, porque é a nossa última chance de trabalhar, de ajudar, de fazer alguma coisa de útil. Então, vou parando por aqui, porque o tempo necessita, é pouco. Mas, devagarzinho nós vamos falando sobre isso, porque existe, né, muita coisa ainda a ser falada. Vou mostrar também o nosso irmão Chico Xavier no trabalho. Tem 2 vezes que ele aparece no momento do trabalho e vocês vão ver o ectoplasma saindo das narinas do médium, né, do ouvido, e do lado a formação do espírito se materializando. Porque nós sempre vemos, sempre lemos, e desde a minha, posso dizer, da minha infância que eu tenho lido, que eu já vejo, mas tem muitas pessoas que nem sabem do que se trata e nunca viram, né? Nunca viram e não sabem o que acontece, né? E que é uma coisa muito bonita, muito maravilhosa. Então, até outra ocasião, caros amigos.